boa noite. Feliz ano novo a você que está acompanhando a Canção Nova. Que bom mais uma vez estarmos aqui nos encontrando neste comecinho de 2020. Eu espero que seja um ano cheio de realmente muitas realizações, mudanças importantes, positivas na sua vida, na sua casa também, daquelas pessoas que você tanto ama. Que realmente o ano que começou e que nos levou a fazer alguns propósitos, ele nos mantenha assim sempre focados, com força, com determinação e auxiliados pela graça de Deus para que a gente possa viver bem este ano que começou. Eu sei, está todo mundo com gás agora, então vamos aproveitar esse gás agora e dar um bom início, um bom arranque neste ano nas coisas que a gente precisa fazer, não é? Seja muito bem-vindo aqui ao Além da Notícia. A partir desse instante, o nosso programa já vai falar sobre exatamente isto, as metas que vamos traçar e vamos realizar, com a graça de Deus, para este ano de 2020. Quero já aqui saudar a convidada do programa de hoje, querida Tatiane Araújo. Bem-vinda, boa noite. Muito obrigada, Ronaldo. Que prazer, né? Eu acho que é um presente de Deus estar aqui hoje. Para gente que acompanha esse programa, que está sempre aqui como telespectador, poder estar aqui é um privilégio. Muito obrigada. E será a sua presença um presente para tanta gente que nos acompanha agora? Gente, a Tatiane, ela é doutora em psicologia, especialista em gestão de pessoas, formada em administração e consultora empresarial. Também é empresária em negócio familiar, empreendedora por natureza, professora universitária por vocação e mãe de 3 crianças, esposa do Dudu. Pois é, seja muito bem-vinda, Tati. Dá conta de tudo isso aqui? Acredita? Com muito planejamento. Pois é aqui que eu quero chegar. Como é que a gente consegue dar conta de uma vida assim? Olha, Ronaldo, é tão legal que a gente possa viver aquilo que a gente fala, né? Eu acho que Deus vai abrindo portas e a gente vai tendo que se organizar para entrar nessas portas. E todas elas são cheias de graças. E a gente tem que estar preparado para entrar. Então, quando Deus te dá uma vida familiar com 3 filhos, você precisa se organizar para uma vida familiar com 3 filhos, né? Eu costumo dizer que a minha maior realização é essa, é a minha vida familiar. Mas ela é o local que eu mais preciso estar organizada, porque senão as coisas não andam como precisam andar. E é lá também que acontecem mais imprevistos? Com certeza. Aquela história do dia que a babá não vai... Isso é uma coisa incrível quando você vive essa vida que eu vivo, né? A idade dos seus meninos, mais ou menos? O mais velho, Davi, né? Davi está com 11 anos, Eduardo está com 8 e o bebê, que é o Matheus, que está com 2 anos. E aí tem uns probleminhas de saúde. Você sabe que eu estou vivendo agora, assim, até aproveitando o espaço do testemunho, que eu estou com 2 adolescentes. Davi está na adolescência ali, da fase dele de 11 anos, entrando, e o Matheus na adolescência infantil. E o Eduardo está no meio. Então, tá uma confusão boa. Mas é muita graça de Deus, muita, assim, porque eu falo assim, reino naquela casa, né? Mas, de fato, é algo muito extraordinário, por quê? Porque cada um está numa etapa de vida, cada um demanda uma certa atenção, cada um tem objetivos para alcançar diferente do outro, e a gente tem que ir estimulando, dando conta, né? Mas funciona. Já, bom, a gente vai falar realmente de coisas muito práticas, gente, da nossa vida. Como é que a gente vai conseguir se organizar melhor, viver melhor, conseguir resultados naquilo que a gente deseja, não é? Sim. Manter tudo em ordem, caminhando bem na nossa vida ao longo do ano. E tem aqui algumas coisinhas interessantes. Olha, nossa vida não muda com a virada de um ano, mas podemos mudar a forma que vamos viver deste momento em diante. Antigamente eu tinha aquela ilusão, quando eu era criança, eu tinha aquela ilusão. Meu Deus, quando amanhecer o ano novo, tá tudo diferente. Aí eu acordava cedo e olhava. Mas a nossa vida não muda assim de acordo com o calendário, não é, Tati? Sim. A gente sim. precisa de atitudes. E tem, de fato, um estímulo especial no começo de ano, não tem? Por que disso? Existe uma situação que é psicológica mesmo, né? Tudo que a gente é um homem social, então você acaba respondendo aos apelos sociais. A gente vai fechando o ano com aquela sensação de fechar. Eu preciso fechar um ciclo, eu preciso fechar o outro. Tem algumas pessoas que falam do tal da dezembrite. Você, para terminar dezembro, você fica desesperado. Então, você começa a fazer tudo que você não fez os últimos 10 meses para você tentar fechar o ano com aquilo que você se propôs a fechar. E depois você entra em janeiro. Quando você entra em janeiro, a gente começa o ano já assim, começou de novo. Você respira, né? Mas isso é porque a maioria das pessoas estão no mesmo momento, então a gente tem muito reforço social. Mas uma coisa que é muito importante, eu trabalho muito com consultoria empresarial. E quando a gente entra com a consultoria empresarial, aquele é o momento apropriado da mudança.
e ele não tem mês, ele não tem a data, ele não tem essa coisa cronológica. Na hora que você entra, você já precisa colocar aquela intervenção. Então, sempre é tempo de renovo. Sempre. Tudo aquilo que precisa de recomeçar é sempre tempo apropriado. Mas no início do ano é mais coletivo. Tem mais pessoas dentro disso, né? E é bom, é ótimo. Porque você tem muito mais estímulo, você tem muito mais apoio, suporte. E está todo mundo parando para se organizar. Eu observo assim, tem pessoas que levam isso muito a sério, que se comprometem, fazem propósitos, mas parece que tem também pessoas completamente indiferentes. O ano muda, passa, perde-se aquela ocasião de se replanejar. Como analisar esses dois tipos de pessoas? Tem aquelas que ficam assim vidradas nisso. Sempre é a questão do individual, engajamento. Qual é o seu engajamento? Você sabe que tem um outro tema que é super legal, que é o do ciclo de vida. Muitas pessoas estão num ciclo de vida que ela precisa parar e se organizar. A vida faz isso. Exemplo, um casal novo, acabou de casar. Quando ele acaba de casar, aquele ciclo da vida dele demanda dele uma organização. Já existe aquele ciclo de vida que a gente chama, que é quando a gente começa a chegar na plenitude. É o ciclo do deixar as coisas esfriar. Então, todos nós somos cíclicos. Em que momento da vida nós estamos? Então, você fica engajado naquela proposta daquele momento. Se eu tenho um filho bebê, eu tenho que me engajar para aquele filho bebê. Se eu tenho um filho adulto, eu passo a me engajar para um filho adulto. Então, ciclos nos chamam. Não é uma questão da pessoa, é uma questão assim, da história de vida daquela pessoa, do momento que ela está. Algumas pessoas querem desacelerar e esse é o plano dela. Qual o problema? Tem que ser coerente. O problema é eu ter um plano de vida e não ter atitudes coerentes com ele. Aí eu começo já a entrar em situações de sofrimento. E aí não é legal. Né? Como é que a gente faz esse plano? Como é que a gente traça essa lista aí de metas a se alcançar agora num comecinho de ano como esse? Vamos pegar então agora metodologias? Vamos tirar as metodologias ali do papel. Hoje em dia está super em alta o tal do post-it, sabe? Aquele papelzinho. Vai explicando essas coisas. Post-it, tá. Vou contar. Aquele papelzinho amarelo que a gente compra na papelaria e a gente vai pregando. Uma dica que eu super dou, Ronaldo, que é muito legal, é você fazer seu mapa de metas. Bom, vai lá. A lista de metas ela é sempre positiva, porque ela sempre tira algo de dentro da gente para algo que eu posso visualizar. Quando eu gero informações, isso é outra coisa que é nítida. Eu gero informação, eu amplio a minha capacidade de decisão. Então, se eu estou no início do ano e eu preciso tomar decisões ao longo do ano, vamos aproveitar o espírito de início de ano e fazer o nosso mapa de metas. Não faça só uma lista de metas, faça seu mapa de metas. Abrir o mapa de metas, organiza ele por caixinhas. Então, na minha vida pessoal, eu gostaria disso. O legal do post-it é que você vai colando ele, o papelzinho que cola. Eu quero comprar um carro, eu quero... Vai fazendo isso aqui. Depois que você colocar todas as suas áreas da vida e olhar o tanto de coisa que você quer realizar, aí você vai para o que é possível. Porque quando a gente vai fazendo lista avulsa, você sonha demais e realiza de menos. E não é mal isso, né? É bom colocar tudo. É bom sonhar. Coloque tudo, Sim. Mas vai ter um momento da decisão. Tem que ter um momento da decisão. O que é prioridade? Porque nós não temos competência nem condições de realizar tudo. Nós podemos sonhar tudo que a gente quiser sonhar. Agora, realizar depende de foco. Senão você se perde. E é preciso ter foco. Tem um livro que eu li recentemente, que ele falava assim, a importância de você escolher aquela coisa que você vai fazer de maneira impecável. Uma coisa. Pelo menos uma coisa. E aí, quando você está fazendo aquela coisa, você vai nela e dá o seu melhor. Mas você não divide ela com outras coisas. Que é aquela coisa. Você chega em casa e você está com o celular, com todos os assuntos do trabalho ali. A sua convivência familiar fica limitada. Então, é o foco mesmo. Quando eu estou em casa, eu estou em casa. E aí você desliga. É aquela meta prioritária. Prioritária. Qual é a sua meta prioritária? Então, esse ano, eu sonhei tanto que eu queria fazer uma cirurgia. É a sua meta prioritária. Perder o peso. Vou perder peso. Se é só, olha só, vamos pegar essa, que ela é tão normal. Início de ano, todo mundo quer emagrecer. Normal e essencial para muita gente, hein? Aliás, eu vou botar essa na minha lista, viu? Essa entra na minha também. Vou entrar junto com você nessa. Mas é muito legal. Por quê? Porque você vai organizar a sua lista de supermercado em torno disso.
Você vai organizar o seu horário em torno disso. Você vai organizar a sua vida familiar em torno disso. Seus hábitos saudáveis. Hábitos, prioridades, decisões. Você viu como nos ajuda a decidir? Porque quando eu tenho foco, eu ajudo a minha decisão. Mas quando eu tenho uma lista de coisas, eu não decido. Eu fico, eu quero. Claro que eu quero. Com certeza eu quero, mas não sai do lugar. Mas se falar, eu quero perder peso e tomar isso como decisão, todo o resto entra no pacote. Você falou aqui em algo e deixar visível também, não é? É importante isso, que fique à mostra, que fique algo nos cobrando. Sim, por isso que eu gosto tanto dessas novas propostas hoje. As empresas, isso vale para as empresas, isso vale nas vidas pessoais. Tem um pessoal que já vem dizendo, Super Nani, essas orientações de filhos, você coloca as estrelinhas para os filhos, já viu aqueles mapas? Sim. Tudo que é visível, ele reforça para a gente. Então, se você fazer seu mapa de metas, uma folha só, e você deixar ela ali, na porta do guarda-roupa, na mesa de trabalho, onde for, ela vai te recordar o tempo inteiro aquilo que você está fazendo em prol dos seus objetivos. Você sabe que eu tenho essa experiência. E, inclusive, realmente você é levado, você é atraído a, meu Deus, eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer. E termina que você faz. Sim, na empresa eu tenho esse hábito. Eu tenho uma parede na minha sala cheia de post-its, que são todas as coisas que eu preciso olhar. E aí é importante para mim. O que é importante para mim está lá. E está lá até assim, o futebol das crianças. Não só assuntos da empresa. É porque é muito difícil, Ronaldo, a gente fazer tantas coisas, né? Essa vida de hoje, ela é uma vida que exige da gente muitos papéis. E você tá bem em todos os papéis é um desafio de organização. Você precisa estar sendo lembrado o tempo inteiro. Eu uso muito estímulo visual. E existem pessoas que têm facilidade com o celular, com softwares. Hoje você tem muitos softwares que te ajudam a se organizar. Software de metas, pode procurar, porque toda hora nasce um app. Deve ter um app aí de organização de metas, com certeza, início de ano. Ó, a gente está falando aqui de tantas coisas, mas eu fiquei pensando também. A gente precisa ter uma meta pessoal. Sim. É importante que você tenha uma meta pessoal, sim, não é? Sim. Uma coisa que a gente tem visto nas empresas, de verdade, é esse excesso de trabalho. Quando a gente fala de excesso de trabalho, eu não estou falando de horas dedicadas ao trabalho. Eu estou falando de uma vida organizada unicamente no trabalho. Então, assim, a pessoa deixa a vida pessoal, em virtude da vida profissional. E ela já nem sabe mais se ela é o médico ou se ela é a pessoa. Se ela é o advogado ou se ela é a pessoa. Eu sou muito a favor de que a gente nunca se perca. Quem é você? Quem é o filho da pessoa? Quem é aquele que nasceu aquele dia especial? O que vem no seu pacote de benefício? Quando você se conhece, você se protege. Então, qual a sua meta pessoal? Eu, como pessoa, gostaria disso. E não importa o restante. Tem que ter. Eu sou muito a favor disso. Eu tive um exemplo agora, esse finalzinho de ano, de uma pessoa que ela trabalha numa determinada empresa e ela começou a ter muitos problemas de saúde. Ela falou, eu descobri que eu estou com excesso de trabalho. Sim. Não estou dando conta. Ela renunciou a ganhos, diminuiu a carga de trabalho dela, uma função que ela tinha adicional. E ela disse, eu quero ter paz, eu quero viver. E ela então abriu mão de ganhos para ela recuperar a saúde dela e poder ter uma vida familiar, uma vida pessoal saudável, normal. Sim, sim. Agora, vamos pensar nesse caso, um exemplo, né? O que dá força para ela para a decisão? Esse é o detalhe da coisa. Não é se a sua decisão é ser mais profissional, menos profissional, mais pessoal, menos pessoal. É assim, quando eu olho minha caixinha, pessoal, profissional, familiar e coisa e tal, e eu vou fazendo minhas caixinhas, qual é a minha força de decisão? Naquele momento, o que deu para ela a força de decisão? A saúde, porque ela começou a ver que ela estava perdendo algo valioso. Já tem outras pessoas que vivem uma pobreza extrema e, de repente, vê na vida profissional uma oportunidade de dedicação e de mudança de vida que, às vezes, tem que, sim, se jogar, se lançar naquela vida profissional, por uma oportunidade que não sabe se vai acontecer novamente. É o risco que vai ter que correr, não é? Todo mundo paga um preço. E é preciso fazer uma avaliação disso. Mas como que eu avalio? É o espírito do início de ano. Entende? É a hora que eu organizo tudo aquilo que eu sonho, que eu gostaria, mas a gente não é esse essa super mulher, esse super homem, a gente não dá conta de tudo. Então, qual é a sua prioridade? A prioridade é essa, então vamos seguir nela. Meta pessoal.
E meta familiar é possível? E como fazer? Porque não depende só de mim. Sim, sim. Meta familiar é sempre possível, Ronaldo. Olha, nem pode me perguntar isso, porque eu sou super a favor da família. Opa! Eu acredito que a família é prioridade. Eu tenho para mim que o resto tudo se organiza em torno da família. Mas a meta familiar, ela é muito importante. Eu tenho vivido em um movimento voluntário, que o qual não gostaria de falar o nome, mas tenho vivido num movimento voluntário e tenho visto muitas pessoas frustradas por terem tido filhos. E isso é muito triste. Mas o que gera essa frustração? A não decisão. Não é o fato de ter tido filho, né? Não, não é. É porque o filho não tem nem culpa. Entende? A pessoa não se organizou a ponto de dizer, quero agora viver uma maternidade. Porque quando eu vivo uma maternidade, ela vem com ela renúncias. E eu preciso estar pronta para fazer. Entende? Então, eu tenho visto tanta mulher com frustração em relação à maternidade que é triste. Mas não é a maternidade em si. É a falta de olhar para o que eu quero. Outro ponto também que eu acho que é legal a gente falar na vida familiar. E só voltando, e talvez tenha sido a falta de planejamento dessa maternidade. É isso. Olha só, eu tenho acompanhado, esse ano de 2019 que passou, eu acompanhei muitas pessoas em planejamento de carreira. Muitas pessoas mesmo. E essas pessoas, o que acontece? Ela não consegue pensar carreira e vida profissional juntas. Num exercício que a gente faz, a primeira coisa que eu pergunto para as pessoas é assim, quem você é? Quem você é? Aí começa o silêncio. Vamos falar de carreira? Vamos. Quem você é? Aí fica o silêncio. Quando a pessoa começa a rememorar quem ela é, filha de quem ela é, o esforço dos pais, a história de vida dela, ela começa a se encontrar. Quando ela se encontra, fala assim, ótimo, qual é o profissional que você quer ser dentro disso que você é? As coisas não podem ser separadas. Porque quem eu sou não é a minha profissão, não é? É, porque senão você vai viver personagens. E os personagens não se sustentam. Eu tenho que viver essência. A gente tem que ter peso para ser essencialmente aquilo que a gente é. Ao me apresentar, você falou assim, professora universitária por vocação. É uma vocação. Nasci dentro de uma empresa familiar, de uma família empresária. Ser empresária já é algo que estava na natureza da minha existência. Sobretudo porque eu aprendi a ser. E mais do que isso, eu nasci com perfil para. Então, eu tenho perfil de gestão, eu já sabia que isso ia acontecer na minha vida. Mas desde criança, Ronaldo, eu brincava de ser a professora. Tinha um negócio da professorinha dentro de mim que foi maior do que eu. Aí um dia eu comecei dentro dessa área de RH a dar treinamento. Quando eu vi, eu falei assim, eu queria dar umas aulas. Aí quando eu vi, já estava dentro da universidade dando sendo aula. Professora. Já estava dentro da universidade dando aula. De repente, eu já me vi professora. Então, é uma escolha minha. Minha. Por quê? Porque eu gosto disso, porque me renova, eu gosto de estudar, eu gosto de estar em sala de aula. Então, eu acabei tendo essas duas funções. Mas é uma decisão minha. Ah, Tati, como que você faz isso? Organiza com a vida familiar? Lá em casa funciona. Porque quando você decide, isso tem a ver com quem você é mais feliz, você chega em casa mais leve, seus filhos testemunham a luta, vê como que é, a gente colhe frutos de tudo isso e todo mundo junto. Todo mundo lá em casa sabe que eu sou a professorinha. E você está sempre feliz, e eles estão vendo isso. Posso falar uma coisa? Claro, eu com também certeza. tenho um sonho de ser professor Não ainda. acredito, Ronaldo, venha! Ô, gente, o nosso primeiro bloco já foi. Feliz Ano Novo para você que está chegando aí ao nosso primeiro programa do ano. Estamos falando sobre as minhas metas para 2020. A gente vai para o intervalo e já volta.